Oiê, boa noite. Olá, olá, boa noite. Estamos chegando, pessoal. Olá, tudo bem? Vamos chegando, boa noite. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Fátima, professora Fátima Sampaio, professora de literatura. Eu vou deixar ela se apresentar. Hoje a gente vai falar um pouquinho de literatura, que é um assunto que eu gosto bastante. E por que a gente vai falar de literatura? Porque eu trabalhava literatura com os meus alunos de ensino médio e, e é isso aí. E agora eu estou esperando a Fátima chegar aqui. Vamos lá. Cadê a Fátima? Eu vou chamar a Fátima. Esperar ela entrar. Oi, Oi, Mo. Bruno. Oi, Fátima. Boa noite. As pessoas estão chegando agora, seus fãs, seus alunos. Eu queria apresentar um pouquinho você, queria falar que você é professora de literatura e que a gente vai fazer um bate-papo sobre literatura hoje. E aí, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, antes da gente entrar no assunto de uma vez. Oi, pessoal, boa noite. A Mônica já falou, meu nome é Fátima. Eu tenho muito dos meus alunos aqui, estou muito feliz, gente. Fafá, isso mesmo. Eu sou conhecida como a Fafá por eles, né? Eu leciono literatura para os sétimos anos, já há 6 anos, né? E assim, é a parte que eu mais gosto da língua portuguesa, porque eu acho que a literatura ela tem um poder transformador, né? Ela transforma as pessoas em pessoas melhores, ela afasta as pessoas do fanatismo, né? Da submissão cega a líderes, que isso acontece muito, infelizmente ainda, né? E eu acredito nisso. Por isso eu gosto tanto da literatura. O meu primeiro contato com a literatura foi quando criança, né? E quem me incentivou foi o meu pai. Ele comprava todos os livros que eram indicados para leitura e ele lia antes, né? E muitas vezes lia uma segunda vez comigo por causa da preguiça. Eu estava com preguiça de ler e ele se sentava com muita paciência e lia, né, junto comigo. Isso em meio a broncas, né? E, e eu acho que foi aí que começou a paixão mesmo pela literatura. E assim, eu acho que você só consegue fazer uma pessoa se apaixonar por algo se você for apaixonado por aquilo. E é mais ou menos isso que eu tento fazer com as crianças. Na leitura compartilhada, é o momento em que eu leio com eles, como meu pai fazia comigo. E assim, em meio a broncas também, eles estão aí, não me deixam mentir, é verdade, eles tomam bronca durante a leitura, e é assim que a gente vai construindo, né, esse amor pela literatura. É isso aí, Mônica. Fátima, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a obra, ou o pedaço de história, ou a referência que você se lembra desse seu período de crítica? Quando Desculpa, você conta que você levava bronca, e por que você levava bronca? é porque eu me dispersava, né, Mônica? Ele estava lendo e eu ia para um outro universo. E assim, tomava bronca. Foi meu pai que me ensinou a ler, né?
eu estudei a vida toda no estado e a minha turma já tinha aprendido a ler. E eu acho que pelo fato de eu ser meio elétrica, não sei, eu tinha uma enorme dificuldade. Então, à noite, ele chegava do trabalho e, com muita paciência, ele sentava para me ensinar a ler. E ele ficava muito nervoso, porque eu trocava o B pelo D. Era um inferno isso na minha vida, né? E são coisas assim que eu lembro, né? Da minha infância, né? E foi Você exatamente não aí. lembra de obra, alguma uma história? Assim, qual é a história que você acha que foi a primeira ou uma das primeiras que ele leu para você? Uma história que foi marcante para mim, eu li Eide. É. Eu li Eide, não sei, acho que muitos que têm a nossa idade devem ter lido. E assim, é uma história envolvente, né, de uma menina com um avô. E acho que foi a primeira vez que eu chorei, né, lendo um livro, né? A gente está Moça, com um tá me probleminha ouvindo? de conexão. Talvez. Agora tô. Cadê você? Só não te Agora vejo. Acho que tá? tem um probleminha de conexão aí na sua imagem. Vamos tentar de novo? Peraí. Eu vou Voltou, amor? fechar e vou pedir para você entrar de novo, Fátima. Você me ouve? Oi? A gente teve um probleminha de conexão. Eu vou esperar a Fátima conectar de novo. Oi, Gertler, que saudade de você, Gertler, Arthur, Ana. Oi. Deixa eu trocar de áudio, então. Peraí. Vou trocar. Deixa eu mudar de áudio. Aí vocês me. Oi, Arthur. Oi, Gertler. Melhorou o áudio? Vou chamar a Fátima de novo para entrar aqui comigo. Vamos lá, cadê a Fátima? Será que a Fátima caiu? Então, gente, enquanto a Fátima não volta, deixa eu contar para vocês o que é. Melhorou o áudio, Ana? Ok, então vamos lá. Aqui a Fátima. Vamos lá, acho que agora vai. A Fátima estava contando dos primeiros livros que ela leu com o pai, que na verdade foi ele que colocou ela no mau caminho da literatura, né? Porque a literatura é um mau caminho, né, Fátima? Eu vou falar para você que a literatura é um mau caminho. Quando a gente se põe nesse caminho, a gente não quer mais voltar, porque dali Né? Abre caminhos, abre horizontes, né? Eu acredito que agrega valores, como a honestidade, uma série de coisas, né? As obras escolhidas para o sétimo ano, elas são escolhidas por isso, né? Por agregar alguma coisa, para, né, construir uma pessoa bem bacana. É isso aí. Fátima, deixa eu te perguntar uma coisa muito séria. Você lida com um público muito jovem, né? Alunos de sétimo ano, para quem não sabe, para quem não se lembra, eles têm uma idade, eles são muito jovens. E aí, eu queria saber o que é que você faz, como é que você conquista esses alunos e como é que eles se atêm a você, eles prestam atenção, eles se envolvem. Que estratégias você usa para que tudo isso aconteça? Então, né, Mônica, eu tive o privilégio, eu tenho amigos muito bacanas, né? Inclusive você. Puxa, obrigada. Eu vi você trabalhar muitas vezes, né? E assim, eu tenho a Eliana Down, ela sempre me ajudou muito, né? Uma pessoa extremamente competente, inteligente. E eu tenho uma pessoa também muito importante na minha vida, que é o Emerson Capelletti, né? O Emerson, assim, ele me ensinou o encantamento, né? Eu já era apaixonada por literatura, mas eu precisava aprender como fazer o outro se apaixonar também, né? Não bastava só ler, como meu pai lia para mim. Aí ele fala,
sempre que quando você vai iniciar uma obra, você tem que fazer uma introdução, né? Aquela pré-leitura, tal. E assim, eu faço isso com todos os livros que eu leio em sala com eles. Tem sempre uma pré-leitura, né? Que é para os meninos ficarem com aquele gostinho de quero mais. Que nem o Rei Lear. O Rei Lear é um livro, eu prometi para as crianças que eu falaria sobre o Rei Lear hoje aqui com você. Né? Tem muitos dos Eu meus vou alunos, amar. né? E eu prometi que eu falaria um pouco do Rei Lear, né? Com eles. Então, o livro que marcou, olha, tem uma pergunta. O livro que marcou a minha vida foi o Pequeno Príncipe. Aquela Por relação, quê, Fátima? pela relação de amizade que existe ali entre o Pequeno Príncipe e a raposa, pela forma como eles estabelecem o vínculo, que ela fala que não acontece de uma vez, que ele teria que ter paciência, né? Olha a Ju falando, marcou as nossas vidas. Eles leram O Pequeno Príncipe no primeiro trimestre, né? Então, assim, uma Que relação, graça, né? né? Tem uma relação muito bonita, né? Tem aquela relação dele com a rosa dele, apesar de terem várias rosas no mundo, a dele é especial, porque foi ele que cuidou dessa rosa, ela o cativou, né? Então, assim, foi um livro que me marcou muito, muito, muito. Ó, o livro que eu vou falar Respondeu, Fábio. é o Rei Lear. Vamos ler Shakespeare. Shakespeare no Fátima, você acha. Como que a gente faz isso? Coloca uma leitura de um livro que é, né, dos séculos passados, e como é que você traz essa linguagem do Shakespeare para essas crianças? Como é que significa para eles isso? Então, esse livro, o Rei Lear, esse daqui é uma adaptação, eles leem uma adaptação, mas nem por isso é uma coisa muito fácil, né, de se fazer. A linguagem é uma linguagem diferente, o vocabulário é algo com um vocabulário que eles não estão acostumados. E assim, eu não deixo muitas vezes eles pegarem um dicionário durante a leitura. Eu quero que eles entendam muitas vezes o significado das palavras pelo contexto. No primeiro momento, eles acham muito difícil. A partir da metade do livro, eles já estão envolvidos, eles já estão entendendo tudo o que está acontecendo. E no final, então, no desfecho, eu vou contar só mais para frente, né? Nem fui eu que escolhi Shakespeare para o 7º ano, tá? Quando eu comecei a dar aula para o 7º ano, o Rei Lear já fazia parte da grade de leitura do 7º ano. O desafio foi manter o livro, porque muitas crianças achavam difícil. Aí eu lembro que eu conversei com o Emerson, falei, é uma leitura que a gente vai fazer toda em sala. Vai ser um jeito deles se apaixonarem pelo livro. A leitura vai ser feita toda em sala. É um livro muito pequenininho, mas a gente leva aproximadamente 3 meses para ler, porque eu reservo uma aula por semana para leitura, e como a leitura é sempre de maneira muito lenta, é um livro fininho, a gente leva 3 meses, é o trimestre mesmo, programadinho ali para a conclusão. Eu costumo fechar ainda com um documentário onde eles ouvem a opinião de críticos sobre a obra e tudo mais. Eu vou falar um pouco Bacana, muito bacana. como se dá esse encantamento, né? No caso do Rei Lear, no primeiro momento, eu monto um esquema na lousa com os principais personagens. E aí os meninos, né, os nomes são estranhos, né? Cordélia, né? Sim. O nome das filhas, né? Duque de Cornualha, Duque de Borgonha. Então eles se confundem. Então, para eles irem guardando os nomes dos personagens principais, eu monto um esquema.
e também para eles entenderem a forma como esses personagens eles se relacionam. Quem é filho de quem é casado com quem, né? E aí, à medida que eu vou falando, aqui a gente tem o Duque de Cornualha, que é casado com uma das filhas do rei Lear. Eu já dou um pouquinho da característica. Aqui, olha, esse daqui é o Bobo, é um amigo fiel do rei. De bobo ele não tem nada, ele é um dos personagens mais inteligentes da peça, né? Shakespeare faz isso de propósito. E assim, à medida que eu vou apresentando, eles vão ficando com aquele gostinho de quero mais. Eu falo que o bobo fala as verdades para o rei. Muitas vezes os conselheiros reais não conseguem dizer, né? E o bobo ele consegue falar as verdades, né, para o rei. E ele fala isso de maneira indireta, né, por meio de parábolas, por meio de músicas. Ele canta. E à medida que ele vai cantando, ele vai alisando o rei. E ele vai levando esse rei a pensar naquilo que ele está cantando. E ele funciona como uma consciência externa do rei. Ele ajuda o rei a se enxergar, né? A se entender. Ele é uma personagem extremamente inteligente, ele analisa a situação em que o rei se encontra e ele é capaz de prever o que vai acontecer com esse rei e ele vai falando tudo isso, né? É assim. E quando você conta isso para os meninos, eles vão criando expectativa, né? Quando você vai montando essa gama de personagens, eles vão criando expectativas através daquilo. Então, assim, por que que o bobo não é bobo? Então, esse encantamento, ele vai se dando assim. Você vai dando pinceladas e vai passando coisas onde eles vão pegando uma coisa aqui. Eu vou falando, eles gostam muito do bobo, porque o bobo ele é irônico, né? Ele canta, ele fala absurdos para o rei, que se qualquer outra pessoa que falasse metade do que ele fala para o rei naquela época, era condenado à morte. E ele não tem medo de ser feliz, né? Então, é uma obra importante. Olha, já tem gente aqui falando que quer começar a ler agora, Fátima. Olha, já está falando aqui, quero começar a ler agora. Então, trata de questões fundamentais da existência humana, né? Fala sobre a ingratidão filial, a forma, né, como ele se relaciona com as filhas, como o velhinho Gloucester se relaciona com os filhos, a ingratidão, né, desses filhos, traz também infidelidade conjugal, traz maus tratos a idosos. E à medida que eu vou apresentando os temas, eu vou perguntando para eles se isso permanece, se isso acontece nos dias de hoje. Né? Se nós temos a ingratidão filial ainda, a infidelidade conjugal, os maus tratos a idosos, eu vou perguntando e eles vão falando. Sim, acontece até hoje. E aí, nesse momento, eu explico para eles por que o Rei Lear é um clássico da literatura. Eles acham, na cabecinha deles, isso. Eu acho. Né? Mas aí eu falo, não, o que torna um livro um clássico são os temas, ou o tema que ele traz. Né? Se o tema não envelhece, não morre, se acontece até hoje, o livro é um clássico. Né? É assim que a gente vai trabalhando com essa garotada. Né? Eu estou controlando aqui o tempo. Fátima, e o curioso, você tem um participante aí, né? Tem um bonitinho, um papagaio. É porque o Arthur, Mônica, ele resolveu ir até a cozinha, e o papagaio não pode ver, ele que começa a chamar. Então, bonitinho. O que você está falando de Shakespeare, eu acho que é por isso que Shakespeare é tão atual, é porque ele trata de temas que até hoje a gente enfrenta. Né? Então, em todas as obras, você vai pegar para ler um Otelo, ou você vai ler
Sonhos de uma Noite de Verão. O que você pegar de Shakespeare, você tem temas atuais. Você não dá para entender como é que uma pessoa, naquele tempo... é porque as pessoas, eu acho que o ser humano, ele é ser humano desde sempre, né? Então, não tem muita mudança. Sim, tá lá. Isso. Fá, eu te ouço normal. Eu te ouço bem. Eu acho que o som da Fátima não tá muito bom, Fá. Eles estão falando que o seu som sumiu. Ué, Você não acha melhor colocar um fone, alguma coisa? vou, Não sei. vou tentar. Eu não sei se eu saí. O fone, depois que eu coloquei. Ana, você tá ouvindo a Fátima? Eu tô ouvindo normal você aqui. Eu acho que talvez o som esteja mais baixo para eles, porque essa questão do fone, ele canaliza, né? Então, Então, parece que voltou. voltou? Olha, quantos problemas na live. Que pecado, né? Voltou? Imagina, imagina. Faz parte, né? A internet Fátima, você viu, melhorou bastante. Você melhorou? reparou, tem aí uma história sua que conta, melhorou, melhorou, voltou, tá ok. Você quer continuar respondendo a pergunta da Ju? A Ana falou que é atemporal, Shakespeare é atemporal e é verdade. A gente tem prova disso. Pronto? Não, eu ia contar para você que hoje eu tô usando aqui um fake, um rabo fake, porque eu fiquei sabendo mês passado, depois que já tinha acontecido, que você apareceu numa aula às 7 horas da manhã, totalmente diferente para falar de um livro, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência. Eu vi, mas eu achava que era um filtro, alguma coisa do tipo. Meninas, eu vou pedir para Fátima repetir a resposta, tá bom? A Ju tá falando que ela não ouviu a sua resposta da questão anterior. Então, ela gostaria de ouvir. Aí depois você fala que você se travestiu. E aí eu coloquei aqui para você. Então, olha lá, ela falando que essa aula foi top. Eu queria que você contasse um pouquinho como que aconteceu, como que você teve a ideia, o que que você achou de tudo isso. Gente, eu acho que a conexão da internet tá mouse hoje, né? Então, Mariana, ela falou, eu ouvi dizer que foi a melhor aula, que vocês amaram, que ela chegou lá e ninguém estava esperando nada. Eu vou pedir para a Fátima entrar de novo, porque acho que a internet... Peraí, não sei se eu faço melhor aqui, deixa eu colocar. Voltou. Fafá, sua internet, eu acho que ela tá dando uns picos aí, uma caída. Você tá me ouvindo? A internet aqui é muito ruim, Mônica, na minha casa. Infelizmente, eu estou trabalhando com Entendi. a minha internet, assim, estou com o celular do Arthur de suporte. Aqui está difícil.
Então, aí as meninas estão falando que a aula foi ótima, maravilhosa, divina. Queria que você contasse de onde surgiu essa inspiração, o que aconteceu aí, como foi. Vou responder primeiro a pergunta da Ju, que é sobre o motivo do Rei Lear ser um clássico. Ju, o Rei Lear é um clássico porque ele traz temas que não envelhecem e não morrem, né? Como a ingratidão filial, a infidelidade conjugal, os maus tratos a idosos. Tudo isso permanece até hoje. É isso que torna o livro um clássico, quando ele traz temas que não envelhecem e não morrem. Às 7 horas da manhã, uma aula, educação à distância, né? O povo não acorda para a aula. Era a primeira aula, 7 horas da manhã, que eu me vesti de chapeleiro. É a chapeleira maluca. E assim, peruca, tudo. Né? E eu dei aquela aula vestida. Aliás, eu dei 2 aulas, porque eu tinha que dar uma aula de gramática antes e depois a aula de literatura. Era uma dobradinha. E assim, eu dei a aula vestida de chapeleira. E eles amaram. Talvez isso não Eu funcionasse. acredito que sim. Talvez não funcionasse, tá, Mônica, com um público mais velho. É fundamental Sim. que você conheça, né, os seus alunos, né? É, se colocar no lugar dele, pensar o que ele gostaria, o que o atrairia naquele momento, o que iria tirar aquela garotada da cama. A Fátima vestida de chapeleiro, né? Assim, foi muito, muito bacana. Eu Pelo relato das meninas aqui, elas amaram, né? E aí, olha lá, tem uma pergunta para você. De onde surgiu a ideia de você ler o Rei Lear interpretando as falas dos personagens? Então, Ju, a Ju foi minha aluna, né? Nós lemos o Rei Lear, né, na turma dela, e eu faço realmente isso. Quando eu faço a fala, eu mudo o tom de voz à medida, porque é uma peça teatral. Então, para diferenciar, eu mudo o tom de voz. Quando eu li o Meu Pé de Laranja Lima, né, que foi o momento em que eu substituí a minha amiga, uma das minhas inspirações, a Eliana, eu fazia a voz do português e tinha muita facilidade em fazer a voz do português do Meu Pé de Laranja Lima. Eu acho que faz parte, né, desse encantamento que tanto o Emerson fala, que tem que ter, né, assim como eu faço a voz da Ana Paz criança, quando eu leio Fazendo Ana Paz, eu faço a voz da Ana Paz criança, eu faço a voz da Ana Paz velhinha, e eu acho que faz parte, né, desse encantamento. É aquilo que eu falei, você só consegue fazer com que o outro se apaixone por algo se você for apaixonado por aquilo, né? É isso, Sim, sim. né? E é tão gostoso a gente, como professora, a gente trabalhar coisas que a gente gosta de trabalhar, porque da aula a gente já naturalmente gosta, né? E aí, quando a gente é apaixonada por um determinado tema, nossa, aí parece que transforma. Não que você não se dedique para outros, né? Você vai dar aula de diversos temas, livros, mas quando você é apaixonado pela obra e Faz você todo. precisa da. Nossa, o negócio transcorre muito bem. Você sabe porque você deu essa literatura inglesa, né? Para o ensino médio. Então você sabe o que é Sim, fazer sim. isso, né? Assim, é É, legal. e, O legal é que você lê, você percebe que a garotada tá envolvida. sim.
Isso vai te dando mais força, né? Nem a história do rei Lear. O rei Lear, ele é um rei e ele errou durante toda a vida. Ele está com 80 anos, ele nunca fez nada certo, digamos assim. É um rei extremamente vaidoso, tanto que o critério que ele usa para dividir o reino entre as filhas, ele exige que as 3 filhas expressem todo o amor que elas sentem por ele em palavras, né? Ele convoca, digamos assim, toda a corte, ele sabe que a idade chegou e que a morte se aproxima, Sim. né? Quem não vai de novo de velhinho não escapa. E ele, antes de morrer, ele quer dividir a Bretanha. Então ele convoca a corte, pega o mapa da Bretanha e estão ali com ele as 3 filhas. Só a Cordélia é solteira. Ele abre o mapa da Bretanha sobre uma mesa, né, no salão nobre, e ele fala que ele vai dividir o reino entre as 3, mas que elas têm que merecer isso. E ele quer que cada uma expresse todo o amor que ela sente por ele em palavras. Então, Regana e Goneril, elas conseguem fazer isso, né? Com muita facilidade. Elas falam que amam o pai mais do que a luz dos próprios olhos, mais do que a liberdade. Chega a vez de Cordélia falar, e ela não consegue. Ela ama o pai, porém ela não consegue expressar todo esse amor em palavras. E é o momento em que ele fica enfurecido e ele divide a Bretanha apenas entre Regana e Goneril. Então, nesse momento, Shakespeare faz uma crítica à vaidade dos reis da época, que eles eram extremamente vaidosos, né? E aí são as declarações das filhas que põem a peça em movimento, né? No momento em que elas estão ali expressando, né, o amor que elas sentem, o momento em que Cordélia não consegue expressar, é isso que vai colocar toda a peça em movimento. Um conselheiro real e amigo fiel dele tenta alertá-lo que ele está cometendo um erro, né? Mas ele bane Cordélia e divide a Bretanha pela metade e fala que ele só quer uma escolta de 100 homens, né? Mas que ele abre mão do resto. Sim. Sim. E a Bretanha é mergulhada num caos, né? Então, e aí é um rei que vai aprender depois de velho. E aí as crianças entendem que não tem idade para aprender, que a gente aprende até o nosso último momento. Se nós tivermos consciência, Sim. nós vamos aprendendo. E esse aprendizado, eu sempre falo para eles, gente, nós aprendemos todos os dias a gente aprende alguma coisa. Só que isso acontece de uma maneira tão natural e às vezes é, passa despercebido, né? Imperceptível. Você só consegue perceber o quanto você mudou se você olhar. Que nem eu tenho certeza que eu não sou a mesma pessoa que eu era Sim. no início desse ano, né? Quanto mais, se eu for mais longe, se eu for há 2 anos ou mais, eu não sou mais a mesma Sim. Sim. pessoa, né? Então as crianças elas entendem que o Rei Lear, apesar de velhinho, ele aprende, né? Ele corre. Então ele é um personagem que Ah, evolui é. durante a obra, né? No começo as crianças detestam ele, porque ele é vaidoso, ele é autoritário, ele é cruel. E aí, É com o porque desenvolvimento, os defeitos estão sobressaindo, né? Então os defeitos ficam mais evidentes e aí depois, conforme a história vai, ele vai caindo em si e a gente está aprendendo, foi o que você falou, a gente está aprendendo. eles vão se envolvendo no sofrimento do rei,
né, em tudo. E quando chega ali porque no início, né, na primeira parte da peça, ele é muito parecido com Regan e Goneril, que elas são más. E no final da peça, ele já está ali equiparado a Cordélia, a filha boa. Então, ele é um personagem que é uma personagem que evolui, né, durante a obra, e as Sim, crianças sim, acompanham essa evolução e, e acabam se apaixonando, digamos, por ele, e quando termina o livro, elas se emocionam com o desfecho do livro, né? Elas criam algo totalmente diferente do que acontece, mas é uma obra do realismo, né? Lida com a realidade. sim, E as coisas não acontecem. É uma das maiores tragédias de Shakespeare, o Rei Lear, né? Então, assim, sim, sim. eles sofrem junto Eu com, acho que só perde para Macbeth. Só perde para Macbeth. né? E assim, Eu acho. Se bem que Otelo também é. Olha, não sei. Shakespeare escreveu um monte de tragédia, né? a Eu acho que tragédia é não dá pra gente ficar buscando a pior. Não sei se pior, é Rei Lear, viu, Fátima? Eu acho já. não é? Porque é uma história pior que a outra, gente. Um soco no estômago atrás do outro. Então, assim, depende muito né, do que você sente em relação à obra. Deixa eu ver aqui na internet. Eu foi Ai, Eliana, eu também amo Otelo. Fátima, a Eliana falou que ama Otelo, gente. Eu acho que é a minha favorita. Eu acho que eu já falei isso pro Fábio, é uma coisa assim que eu não sei controlar. Otelo. E tem a palavra em inglês que eu mais gosto, que é handkerchief, que é lenço, né? É o lenço da Desdémona. Então, nunca, essa é a palavra que eu acho que é handkerchief. É aquele lenço que ela usa no pescoço e que dá toda a confusão lá. Não dá para as crianças lerem esse, né, Fátima Otelo? Não dá. Quando né? for mais velha, Ju, eu acho que você vai poder ler mais velha. Olha, a Ju querendo ler todos os livros. Eu quero você É, lendo é. mesmo, Ju. Quero, isso me anima muito, né? É uma fofa, Ju, amor. Você tem que conhecer. O dia que você for no Eu tô colégio, vendo aqui, gente. Eu queria conhecer imediatamente. é Você me uma. apresenta. Fátima, e você vê que coisa, né? É só você começar a referir. É só você começar a referir a história, dar um nó, a dizer por que que você gosta. Eu acho que quando a gente joga a obra, fala, ó, gente, eu preciso que você leia isso para daqui um mês. Eu acho que é vago, né? Quando você conta, por que você gosta, por que que você, é, enfim, por que que você se anima, o que que ela traz de realidade. Quando você faz o encantamento, aí dá até vontade de ler qualquer pessoa, eu acredito, que é uma coisa que qualquer pessoa pode ler, né? Pode ter vontade de ler, porque você vai contando, você vai remetendo a coisas, você vai costurando, né? Você vai tecendo. É um tecer o mostrar a obra. Cadê a Fátima? A internet parece que falhou de novo. Fátima, sua internet falhou. Volta um pouquinho. Fátima, se você usar o 4G, não resolve? Oi, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Fá, se você usar só o 4G, não é melhor? Voltou mais ou menos, deixa eu ver. Não voltou. Puxa vida, eu acho que a gente vai ter que fazer outro dia, né, também. Deixa eu ver.
Literatura é a fizessem uma adaptação. Fátima sumiu agora, desapareceu. Ai, Chayene, obrigada, linda. Que saudade de você, a Chayene, minha aluna. Nossa, que saudade. Beijos, beijos. Eu acho que se fosse uma adaptação seria ótimo para eles lerem, sim. Eu acho que qualquer obra, né? Mas Shakespeare é uma coisa assim de grande. Eu acho que é até fácil, quando a gente gosta muito do autor, é até fácil para a gente dar essa aula e trabalhar com essa obra. Né? Em inglês, quando a gente dizia para os alunos que eles iam ter que ler um livro em inglês, nossa, todos os cabelos ficavam em pé. Meu Deus, mas o livro em inglês. Chayene, linda, beijo. A gente vai ler um livro em inglês? Vai, mas a gente vai conversando sobre esse livro e daí, né? E aí eles viram que não era uma coisa, um bicho de 7 cabeças. E foi muito bom. Cadê a Fátima? Deixa eu ver se ele entrou aqui. Foi muito bom quando eles percebem que eles dão conta de ler, de conversar, de fazer trabalho. E deixa eu ver o que a Ju falou. Um dos livros do Shakespeare que eu gostei muito, ele com a Eli, foi A Megera Domada, que inclusive foi feita uma adaptação pelo Valcir Carrasco, que é um autor de novela. Eu acho que vocês devem saber disso, os aluninhos da Fátima, ela contou para vocês que o Valcir Carrasco, ele fez uma novela chamada O Cravo e a Rosa, que é uma adaptação, é uma historinha da Megera Domada, deliciosa, né, com interpretação muito boa da Adriana Esteves, que eu sou fã, é uma atriz maravilhosa, ela fez muito bem a personagem. Vamos ver se a Fátima consegue voltar para comentar Isso, então, isso mesmo, Ju, foi isso que vocês leram. E você assistiu a novela, chegou a ver a novela ou não? Cadê a Fátima? Amor? Ah, que pena, né? Tanta coisa bacana. Oi, Fá! Tô te ouvindo. Não, não, Fátima sumiu. Não tô vendo. Tem só uma bolinha rodando ali. Isso, Fábio, isso mesmo. Quando os alunos leem inglês, eles ampliam o horizonte, porque eles lidam com a língua real, né, verdadeira, ali o tempo todo, na leitura, nos diálogos, na descrição, nos adjetivos. Então, tudo que a gente ensina de gramática para eles, os verbos usados, eles veem isso na leitura, sim, exatamente. Ai, Fafá, que pena. Eu acho que, deixa eu ver. A foto dos personagens, a Eliana levou a foto. Mas, Ju, a novela é tão legal, as brigas, né, do... Adriana Esteves, ela faz o papel, eu não me lembro o nome da personagem dela, mas ela é daquele jeito mesmo, é excelente. Deixa eu ver se a Fátima consegue voltar aqui. Eu não vou tirar ela, vou deixar. Gente, é isso, eu acho que literatura, o que a Fátima falou aqui, pelos livros, pela literatura, eu acho que isso é o que vale na vida da gente. Eu acho que a gente consegue qualquer coisa. Isso, procura novela para assistir. A gente consegue lidar em sala de aula com os alunos, desde que você se prepare. Catarina, isso, Petrúquio, isso, Eliana, obrigada. Catarina, como é que eu podia esquecer? Verdade, deu um branco aqui. E aí, o que você quiser fazer de literatura, quando você gosta do que você faz, quando você prepara e quando você leva, não interessa a idade do seu público. Então, o seu público mais novo, os seus alunos mais novos, os seus alunos mais velhos, aí depende, você vai trabalhar uma riqueza de coisas aí. Depende de você mesmo. Vamos ver se a Fátima consegue agora. Ah, Oi, voltou, linda, vamos. gente, só com a gente, Mônica, para acontecer uma coisa dessa. Nunca vi.
É porque é de verdade, né? Não tem por que ser estrela, não é Maiara e Maraísa, meu bem, somos eu e você. Então vamos. Olha, a Ju já falou da Megera Domada, a Eliana já lembrou e a Ana também que os personagens que o Valcir Carrasco adaptou era Catarina e Petrúquio, né? Então, Então, tá vendo? É uma corrente. em Amor à Vida também tem uma referência a Shakespeare, né? Com a Paloma e o Félix, os irmãos, né? O Félix morre de inveja Ah, da sim, Paloma, né? Então, Valcir Carrasco, ele gosta sim. muito de Shakespeare, né? Então, vira e mexe tem referência, nos trabalhos dele tem referência a Shakespeare. Isso é muito, muito bacana. É. É para Ele é você ver o quanto dá para você encaixar em qualquer lugar. Fátima, conta um pouquinho agora nessa época de distanciamento, a gente dando aula online, o que muda para você, o que é diferente, o que é um desafio, o que é bom. o desafio, Mônica, é fazer essa garotada participar das aulas, né? No período da manhã é um grande desafio. Eu acho que o Emerson está fazendo um trabalho bem bacana, conversando com esses meninos, né? Explicando a importância disso tudo. Então, esse é um desafio. Outro desafio enorme, e a Júlia, ela está aí, ela sabe, ela não me deixa mentir. No dia que eu li O Pequeno Príncipe e estabeleci uma relação de comparação, por que que a Rosa do Pequeno Príncipe era tão especial se havia tantas outras no mundo? E aí eu estabeleci uma relação que no ano passado eu encontrava essa garotada pelo corredor, mas eles só eram crianças, iguais a tantas outras crianças, né? E eu era só mais uma professora, igual a tantas outras professoras. A partir desse ano a coisa Ah, que mudou, lindo. né? Nós estabelecemos um vínculo e eles são as minhas crianças. E eu lembro que no dia que eu comentei isso, né, que eu estava explicando o Pequeno Príncipe, que eu não devia, né, mas foi um jeito de eu fazer com que eles lessem o Pequeno Príncipe nessas férias, então eu fui instigá-los a ler, peguei alguns pedaços do livro para comentar numa aula, e para eles entenderem a importância deles lerem o Pequeno Príncipe. Então, no momento em que eu falei sobre essa relação que se estabeleceu esse ano entre a gente, né, que eles são especiais hoje para mim, e assim como eu acredito que eu seja especial para eles. E, assim, na hora que eu expliquei isso, eu me emocionei muito e eu Até chorei, eu aqui. né? Eu chorei. Porque, assim, por isso que o Pequeno Príncipe ele me marca, porque ele trata dessa relação, né, que a gente estabelece com o outro, essa relação tão especial de amizade, né? E eu sinto falta dessas crianças, né? Que nem agora, nas férias, são dias vazios, né? São dias vazios, não tem muito o que se fazer, né? A Ju, Sim, sim. né? É, Assim, sua fã número um, né? Sua fã. ela é uma fofinha, gente, é uma linda. Mas tem outros aí escondidinhos, Mônica, né? Tem outros que já foram meus alunos no ano passado, né? São crianças muito, muito especiais, né? Eu sou uma pessoa privilegiada, né? Por lidar com um público tão, tão especial assim. Fátima, mas enquanto você se emociona, até eu me emocionei com o seu relato. E é impossível você não sentir falta dos alunos que você tem, até daqueles que você tem que falar mais de uma vez para prestar atenção ou para ficar sentadinho. Olha, agora não é hora. Mesmo esses, a gente tem uma saudade absurda agora. Então, nesse tempo que eu estou distante, entre recesso e agora as aulas online, elas são bem distantes. É uma saudade, e é isso que você falou mesmo. São flores que a gente vai colhendo, que você vai segurando ali, e que são Olha especiais para vocês, né? a Ah Lari. lá, ah lá. A Lari fez, Então, gente, foi minha aluna o ano passado. então.
Então, e como, assim, essas relações, elas se dão agora, né? Elas se dão no distanciamento, nessa necessidade, nessa urgência que cada um precisa fazer da sua casa a sua fortaleza. Então, a gente vai tentando, né? E aí você se veste de chapeleiro maluco e essas coisas vão mudando e vão dando sentido para eles nesse momento que a gente vive. Porque as coisas vão voltar uma hora, né? E aí esse relacionamento ele vai voltar a acontecer. Ó, saudades Letícia, Olha. uma linda. A leitura do Pequeno Príncipe. Então, o Pequeno Príncipe, ele marca mesmo, Mônica, para eles, por causa dessa relação. Por sua causa, exatamente. Ô, Fátima, mas ó, agora tá acabando. Eu quero que você conte os momentos engraçados. Porque eu tinha uma aluna que era minha aluna e sua aluna, que eu falava, escuta, você tem aula com a Fátima? Ela falava, mas a Fátima, ela é muito engraçada. Teacher, você não tem noção quanto a Fátima é engraçada. Conta esses momentos engraçados, porque os alunos amam você, eles se apaixonam. Então, o que é isso? Por que eles gostam tanto de você? O que é essa Fátima tão engraçada? Mônica, eles que não entendem as broncas, Mônica. Eu tô dando bronca neles. Eles não entendem. Gente, eu tô brigando com vocês. Eu tô dando bronca, mas eles têm uma dificuldade enorme de entender as ironias. E aí, quando eu falo amor, Jesus te ama, né? Não é provavelmente, né? É aquela hora que eu já tô. Olha, é muito engraçada. Eu dou bronca em vocês. Né? Eu falo, amor, não faz isso, Jesus te ama. Eu tô brigando com eles, mas eles não entendem. Eu não sei. Você fala, o Fábio. Ah lá, o Fábio ia perguntar, ele já perguntou. Você fala para eles capaz? Como é que é? Capaz. Porque o Fábio ama esse capaz. Não, você fala para eles também? Falo capaz, falo Jesus te ama. Falo, gente, se cuida, não vá para os Países Baixos, né? Que é feio. Ai, Fátima do céu. Eles lembram, se eles começarem a escrever, eles lembram. Né? Eles lembram. Ah, isso é Brigma. Eu lembro que ela falava. A Fafá é demais. Ai, teacher, quantas aulas teve com a Fátima? 2, mas eu já sei que ela é o máximo. Era isso, foi no comecinho do ano. Mas, Gabi, quantas aulas você teve com a Fátima? 2, mas eu já adorava, já adorava. Porque eu brigo, né? Isso porque Fátima, vamos encerrar? Das ironias. Vamos encerrar, né, Mônica? Eu fiquei mais tempo fora do que dentro da live, infelizmente. Né? Agora que ficou bom, menina, vamos fazer outra? Podia caber 3 aqui, 4, né? Porque a gente já pegava a Eliana, a Ana, já montava aqui uma gangue pedagógica. A gente fazia uma gangue pedagógica, já ia falar sobre vários assuntos. Bom, eu vou começar a falar tchau, porque no dia da Ana foi assim, vai cair, puf, caiu tudo, ninguém viu nada. Foi um horror. Fátima, obrigada. Ah lá, o que é isso? Debochada. Ai, não Como sou. Que é essa, Fátima? Não sou, não. Eu não sou bem vazia. Fátima, obrigada por você gentilmente vir aqui conversar um pouquinho para falar e para a gente deixar gravado. Você me falou uma coisa que eu não tinha pensado. São momentos que vão ficar gravados aqui. E eu vou deixar gravada sem corte, sem mostrar quando saiu, quando entrou. Especiais, né? Na minha vida, eu tenho a Eliana Down, eu tenho você, eu tenho o Emerson. Olha, Thelma. Oi, Thelma, linda, que saudade da Thelma. Então, Fafá, obrigada por você ter vindo. Eu acho que eu vou até reler de novo e vou, inclusive, ler O Pequeno Príncipe de novo para ver partes que eu não... Arminda. Que eu perdi. Foi a minha primeira turma. A Arminda foi a minha primeira turma. Né?
por causa deles que eu resolvi mesmo ficar na sala de aula. Foi por causa dessas turmas. Eram turmas da Eliana, né, que eu roubei por alguns mesinhos. Essa Eliana que me ensinou tanto, a quem eu devo muito, né, que eu amo. Esse Emerson Capelletti, que eu não vivo sem também. Né? Eu lembro direitinho da Arminda, do Mário, da Keber, de todos eles. Ai, que delícia. Como é bom ter história para contar, né? E ter vivido as coisas. Obrigada, viu, crianças lindas, aluninhos da Fátima, Eliana, sua linda, que saudade. Thelma, um beijo, Fátima. Mônica, agora, tá fazendo medicina, olha como eu tô velhinha. Né? Nossa, Fátima, essa foi sua primeira turma, tá velhinha mesmo. Tô velhinha. Tô bem velhinha. A Elô entrou. Beijo pra Bel, Elô. A Elô. Beijos pra Bel, saudades. Ai, queria tanto que a Bel viesse conversar um dia aqui comigo. Será que ela vem, Elô? Será que a Bel vem conversar comigo? Quem sabe, né? Quem sabe? É uma conversa para ficar gravada, isso mesmo. Fátima, vai ficar gravada. Obrigada, viu, querida? Vou ler tudo de novo. Tá acabando. Um beijo. 5 minutos, nem isso, né? Vamos ficar. Pergunta, Elô, pergunta que a gente quer saber se a Bel vem conversar. Conversar sobre a vida. Eu juro que eu não uso mais o aplique. Olha, meu aplique de Cruella. Lindo. Olha lá, Fátima, fala com seus fãs. Gente, eles chegaram no finalzinho. A da Paz entrou. A Cris, linda da Paz. Oi, Cris. Fátima, quanto tempo tem? Agora 4, Momô. Entre indas e vindas da internet, 4 minutos. E assim, foi bem... Cris, eu falei da Cris da Paz hoje. A Bel tá assistindo. Ô, Bel, vamos fazer uma live? Vamos conversar? Cris, Eliana, vamos, gente. Eu aguardo mensagens no meu direct. Aguardo pessoas. Obrigada por essa live. Saudades de vocês. Ô, Cris, então vamos fazer mais tarde na semana que vem. Aí você põe essas crianças lindas que a gente acompanha. Cris, responde uma pergunta da Muriel que não quer calar. Aquele castelinho, aquele prédio do seu filho, ele que fez mesmo? Ou teve uma ajuda ali? Porque a Muriel estava inconformada. Mãe, não me conformo com aquela criança de 2 anos que bolou todo aquele esquema. Você viu, Fátima? Eu vi. Essa coisa então a Muriel falou, mãe, eu falei, olha, janelinha, portinha, não sei. Ele destrói, entendeu, amor? Ah, entendi. Deve ser isso, sim. Olha lá, não, ele... ele vai... lá, que grave. Vou contar para a Muriel. Muriel estava aqui intrigada. Mãe, como pode aquela criança de 2 anos construir coisas tão... São essas crianças que vão ser alunos da Fátima, né? Aí depois vão ler toda a literatura inglesa, aí depois a gente não tem nem o que dar no ensino médio, né? Chega no ensino médio, você tem que escolher aquelas coisas mais, né? Essas crianças que a mãe fica ensinando coisa em casa, quando chega no ensino médio, a gente já não dá conta, né, Fátima? Chegou aí também. Os meus aluninhos, eles estão entrando depois que a live terminou. Mas assim, eu peço desculpa, gente, pelas indas e vindas. Não tem problema nenhum, foi ótimo. E assim, é a internet aqui de casa, bem feia a coisa. Né? O sinal é muito ruim. E olha que aqui também tem dia que não vai. E eu tava com suporte ainda do celular do Arthur, senão a coisa tinha ficado pior. Ah lá. Tem hora que aqui também não vai. Eu acho que a internet, ela resolve, ela vai escolhendo. Vai cortar, gente. Estamos a 30 segundos do tchau. Tchau, Fá.
Tchau, Tchau, povo. Aline. Tchau, gente. Obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigada. Adorei. Ana, beijo. Tchau. Vamos esperar fechar. Tchau, Fátima. Vamos fazer aqui um. Não dá. 21h30? Tá bom.